com um peso da responsabilidade que é isso aqui, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito alegre, muito feliz, porque eu estou em casa, podendo ter a honra aqui de compartilhar uma palavra de Deus para a igreja, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, versículo a partir do 5, nós leremos do 5 ao 8, Ângelo, se você quiser aumentar um pouco o teclado, fazendo um favor. Filipenses, a última mensagem que eu ministrei aqui, quero crer que os irmãos lembram, foi em Filipenses capítulo 1, e agora o Senhor me incumbiu, Deus abençoe, de trazer uma mensagem baseada no texto de Filipenses, capítulo de número 2. Eu hoje me sinto muito honrado, porque me acompanha aqui o Manu, Emanuel, Deus conosco, e o Carioca, o Luiz, são homens de Deus que Deus colocou aí no nosso ministério, na minha vida, de verdade. Muito daquilo que Deus tem feito através de mim é por causa desses irmãos que Deus me deu. Amo vocês, tá bom? E também não tenho como deixar de agradecer ao meu pai, meu pastor, por me confiar essa oportunidade e por tudo aquilo que tem feito por nós. Amém? Todos acharam? Se você não achou também, tem aqui no telão. O texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Pode se assentar aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto ele é maravilhoso e eu tenho certeza que você o conhece, mas ele vem falando comigo há alguns dias de uma forma especial. Paulo está escrevendo aqui essa carta aos Filipenses e ele chega nesse ponto. Eu quero trazer um contexto antes de iniciar diretamente naquilo que está sendo dito aqui. Quando nós entramos no Antigo Testamento, nós vemos de Gênesis ali a Malaquias, a Deus criando o mundo. Ele cria o mundo, Ele cria todas as coisas que existem. Sendo assim, Ele coloca Adão, Ele coloca Eva para habitar, e tantas coisas acontecem, o pecado vem, e a partir do momento que o homem é tirado do jardim, Deus com sua presença também se retira. Perceba que nós tínhamos uma presença que vinha palpavelmente ali até aquele jardim, mas infelizmente por conta do pecado cometido, eles são tirados desse lugar. E o que nós percebemos então a partir daí é que Deus, Ele precisa levantar homens para ser a sua voz aqui na terra. Então Ele começa a levantar reis, Ele começa a levantar governantes, Ele começa a levantar sacerdotes, profetas e tantos outros homens, porque a sua presença já não era mais algo que era palpável no nosso meio. Então precisaria ter alguém específico, que vivia de uma forma específica, para conseguir ser a voz de Deus na terra, ser ali o intermediador. E perceba, se coloque nessa posição um pouco, visualize isso comigo. A gente vê Deus levantando reis, homens influentes, homens importantes. É verdade também que Ele chama homens que não tinham nada, que eles não tinham muita coisa, mas Ele levanta Davi. Depois de Davi tem Salomão. Então homens de muito dinheiro, de muitos bens. E começa a ser gerada uma expectativa em cima desse Messias.
Você consegue perceber que quando é profetizado sobre Deus vindo até nós, a impressão que se tem é de que viria um rei grande, poderoso, com muitos bens, com muita influência, com muito poder, e mudaria tudo. Talvez imaginariam que viria de uma forma muito glamurosa, sei lá, algo grande, algo... E essa é a expectativa que é gerada. E não é para menos. Nós estamos falando do Messias. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que é Deus. Jesus Cristo que estava na criação de todas as coisas. Então esse Deus, a expectativa que se cria é de que Ele viria com muito poder aos olhos humanos. E isso começa a ser gerado no coração das pessoas, de tal forma que existem até hoje pessoas que não acreditam que Jesus foi o Messias, mas isso aí é outro assunto. Mas o que importa é que se gerou uma expectativa de alguém grande, e não é para menos, entenda isso. Esse Deus, Ele é grande. Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Eu acredito que eu também o imaginaria assim. Eu imaginaria vindo na posição de rei. Mas Ele não está preocupado com a posição da sociedade que Ele ocupa. Você consegue perceber isso? Tantos homens vivem até hoje. E o propósito de vida, a missão, aquilo que faz eles acordar todos os dias é elevar o nível social em frente às pessoas. É estar cada dia um degrau acima no olhar popular. E por isso então, tá lindo esse teclado, Éder, obrigado. Por isso então, nós vemos que uma expectativa é gerada em cima desse Deus que viria, mas Ele vem mudando tudo aquilo que foi gerado como expectativa. Ele vem como um menino em uma família simples, em um lugar simples, para nos mostrar que se tem algo que não importa é a posição social em qual você está. Perceba que existe a possibilidade, e em nome de Jesus isso acontece através de nós. Nós exercemos alguma posição na sociedade, isso é fato. E aonde quer que nós estejamos, nós precisamos propagar o Evangelho. Então, seja lá a posição em que você está na sua empresa, seja lá da forma que você está na sua, sei lá, faculdade, escola, você precisa levar o Evangelho de alguma forma, amém? Nós entendemos isso, mas nós não estamos apegados a isso. Nós temos um Deus que se fez menino, veio num lugar simples, mas sabe o que é maravilhoso? Eu já ministrei isso aqui, que Ele nasce em um lugar simples, mas quais são as primeiras ofertas dadas a Ele? É ouro, incenso e mirra, o melhor que tinha para ser oferecido. O que isso nos faz pensar? O que isso nos leva a entender de que o que importa para o Senhor não é a posição social, não é quanto dinheiro se tem na conta, não é o lugar em que se está, mas é o que se entrega a Ele. Então existe a possibilidade de nós estarmos em um lugar simples, mas entregar o nosso melhor e Ele receber com agrado. Mas também existe a possibilidade de nós estarmos em um lugar chique, em um lugar grande, em um lugar de visibilidade e entregarmos pouco e Ele não aceitar. Perceba que Jesus, olhando a oferta de uma viúva que tinha apenas uma moeda, disse: essa foi a melhor. Isso é muito interessante,
noite nós precisamos olhar mais para isso. Não é sobre não é sobre a quantidade, não é sobre o lugar, não é sobre, eu estou com glamour na cabeça, glamour então, mas é sobre como nós estamos fazendo e qual é a verdade do nosso coração quando a gente faz tudo isso. Então, voltando, nós vemos que Jesus vem pequeno. Existe uma frase que eu acho linda, que eu ouvi uma vez ser ministrada, que é: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas o único Deus se fez menino para mostrar como nós deveríamos agir. E sabe o que é maravilhoso? É que quando nós olhamos para Jesus, nós não podemos achar nada para vangloriar em nós mesmos. Perceba que se tinha alguém que tinha mérito, era Jesus. Se tinha alguém que poderia bater no peito e falar: não, eu não vou ser crucificado porque eu não pequei, era ele é o único. Mas ele humilhou-se a si mesmo. Eu estava até mostrando hoje, eu estava fazendo devocional esses dias e acabei fazendo um poema, uma poesia em cima desse texto aqui, num devocional, e estava mostrando hoje para o Carioca. Tem uma parte que eu chego lá, assim, que eu falo, que me chamou muita atenção, porque parece que nós olhamos diversas vezes a Bíblia falando para sermos humildes, certo? Todo mundo aqui entende que não é para ser arrogante, que é para ser humilde, amém? E até aí, para mim, nunca foi muito difícil entender. Tá bom, Deus, eu quero ser humilde mesmo, trabalhe isso em mim, que eu possa ser cada dia mais humilde. O problema é que o que Paulo está dizendo aqui é que ele humilhou-se. E aí eu me peguei, quando eu li isso aqui, eu me peguei falando para Deus: não, Deus, ser humilde eu até tudo bem, agora ser humilhado, aí não dá para mim não. Mas aquele que é o Deus, o Criador de todas as coisas, ele se humilhou, porque essa era a única forma de nós podermos estar aqui nessa noite, podendo entregar o nosso louvor e a nossa adoração. O que nós merecíamos era a morte, nós já estávamos condenados à morte, mas o único que não tem pecados morreu no meu e no seu lugar para nos dar vida. Isso é maravilhoso, isso precisa mexer conosco. Parece que existem verdades tão comuns no nosso meio que a gente já não se fascina mais. Existem coisas que a gente começa a repetir tanto que já não nos chama mais atenção. Mas Jesus veio como um menino e morreu. Não, ele não só morreu, ele carregou o peso de todos os pecados que não era dele. Ele foi afastado do Pai por mim e por você. Mas do mais maravilhoso, e é por isso que nós estamos aqui, que ele até morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, provando que ele tinha vencido a morte. Assim como meu pai disse, tantas pessoas foram grandes, venceram tantas batalhas, mas a morte, só Jesus. A morte é só o Senhor que tem o poder. Então nós vemos Jesus humilde, pequeno, simples, mas com uma missão, com um propósito. E quando eu olho para Lucas 9:23, nós temos o texto que todos nós conhecemos, que é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E por que isso me chama tanta atenção, e por que eu estou comentando esse texto hoje?
Porque quando Jesus vem e lava os pés dos discípulos, até daquele que o trairia, Ele estava deixando claro que essa é a nossa obrigação como discípulo. A nossa obrigação não é querer que lavem os nossos pés, não. Nós estamos aqui à semelhança de Jesus, lavando os pés daqueles que precisam. Nós, depois de Cristo vir, morrer no nosso lugar, nós então temos uma dívida. Nós nunca conseguiremos fazer nada à altura daquilo que foi feito por nós. Isso é um fato. Nunca. É por isso então que nós decidimos entregar tudo aquilo que nós temos para oferecer. Mesmo sendo pouco, entenda. Vou falar de mim, não preciso falar de você, mas quando eu entrego o meu melhor com todas as minhas forças, não é suficiente. Mas esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Ele me vê na minha fraqueza e me abraça. Ele me vê nos momentos em que mais ninguém quer estar comigo e fala: eu continuo aqui. E não é porque você tem nada a me oferecer, não. É porque eu te amo, e independente da fraqueza que você tem, eu continuo te amando. Independente das atitudes que você tem tomado, eu continuo te amando. Independente de qualquer coisa, independente de... Isso é maravilhoso demais, irmãos. Nós temos um Deus que decidiu nos amar. Isso é maravilhoso. Nós agora então devemos viver toda a nossa vida como gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. E Ele olha para nós e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então Ele não é só um líder que dá ordens assim, ó, faz isso. Talvez o seu chefe, talvez você seja um chefe, mas você não é assim, tá? Só chega lá o chefe e fala: ó, você tem que fazer isso, tá bom? Mas ele mesmo tá lá assim, ó, ele não faz nada. Aí ele manda você fazer, mas ele não faz. E é muito fácil, né, você cobrar dos outros algo, mas a posição é diferente, não importa. Mas o nosso líder, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos alguém que não só nos instrui a fazer algo, não só nos manda realizar alguma coisa, Ele primeiro vem, Ele primeiro faz no nosso lugar, Ele primeiro vem injustamente até, e realiza uma vida perfeita. Mesmo sendo Deus, Ele se humilha a ponto de se colocar na mesma posição que eu e você, como simples homens. E Ele vem como servo para nos fazer aprender. Então Ele diz: negue-se a si mesmo. Por que o negue-se a si mesmo é tão importante? Por que eu estou frisando tanto isso aqui? Porque você faz parte de algo muito grande. Você entende isso? O que você carrega é muito maior do que você mesmo. O chamado que Deus tem para a sua vida é algo que supera muito as suas forças. O propósito pelo qual Deus te criou, mesmo que você ainda não tenha percebido, é muito grande. E eu posso te dizer ainda, o lugar que nós iremos é lugar de honra. Quando nós estivermos ali com o Pai,
finalmente teremos vencido essa terra. É lugar de honra, meus irmãos. Mas por que eu estou querendo dizer isso daqui tudo antes de chegar no nexo a si mesmo? É que existe algo muito grande que você carrega. E assim como meu pai estava ministrando hoje na reunião de obreiro, é uma honra muito grande ser escalado para trabalhar, para ser ramo, enquanto ele é a videira. É uma honra muito grande poder trabalhar para o Senhor. Mas a honra não vai ser dada aqui na terra. O que o Senhor nos instrui, o que o Senhor nos mostra, é que quem faz procurando mérito aqui, nós estávamos dizendo isso essa madrugada, quem faz querendo dizer eu faço, quem faz até uma boa ação, mas depois fica se vangloriando da boa ação que acabou de fazer, então você já recebeu o seu galardão, né? A Bíblia fala isso. Então, a partir do momento em que você se contenta simplesmente com as honras que vai ser recebida aqui na terra, e se você vive pela honra que tem para receber aqui na terra, seu galardão ficou aqui, tudo que você tem para receber é um aplauso, é um tapinha nas costas. Mas nós não estamos aqui para que alguém veja e nos aplauda, não. Nós não estamos aqui porque queremos reconhecimento de homens, não. Nós estamos aqui porque mesmo carregando algo grande, nós estamos sendo servos, porque quem nos honrará não é homem. Quem nos honrará não são pessoas, mesmo as pessoas mais influentes dessa terra, não podem ser comparadas com o galardão que nos espera com o Pai. Nós não estamos aqui baseando nossas vidas no que essa terra tem para nos oferecer. Isso é muito pouco, você foi criado para algo muito maior. Não se contente com isso. Dinheiro não se compara, poder não se compara com o galardão que está nos esperando com o Pai, e é para isso que nós estamos aqui. Então, se precisar ser humilhado, eu permaneço fiel. Se precisar ir para onde eu não quero ir, eu permaneço fiel. Se precisar obedecer até o Senhor, até a morte, eu continuo sendo fiel. Porque eu creio que o meu Pai tem algo preparado para mim. Nós vemos ao longo da história homens que morreram de tantas formas cruéis, mas morreram até o fim louvando ao Senhor, morrendo até o fim com um sorriso no rosto, dizendo perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Esses homens conseguiram perceber que a honra deles não seria recebida aqui na terra. E a nossa esperança está no dia em que estaremos com Ele. Então nós precisamos entender a primeira verdade que precisa estar no seu coração é de que você é importante, sim. Você é especial, sim. Deus te criou com um propósito, sim. Existe algo que você carrega que não é para outra pessoa, é para você. Entenda isso. E se você não quiser fazer, Deus coloca outro lugar sem problema. Também não fica se achando não, mas Deus te criou para um propósito maravilhoso. Mas assim como Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, nós estamos aqui e não estamos apegados. Nós não estamos apegados à grandiosidade daquilo que Deus tem para nos entregar. E é grande, viu? O que Deus tem para você é grande. Só que Ele não está fazendo isso para que você se vanglorie aqui, não. Ele te entregou algo grande.
para que aqui nessa terra nós continuemos seguindo, o imitando, sendo a nossa atitude a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Como que não se apega ao fato de ser Deus? Isso aqui ela acaba sendo loucura para as nossas cabeças. Como que ele não se apega a algo tão grande, algo tão importante? E se ele não se apegou, eu estou começando a me apegar por causa de uma coisinha aqui que eu tenho, uma influenciazinha que eu acabo tendo aqui ou ali, um cargo maior que eu tenho. Isso tudo é muito pouco. Nós estamos aqui para servir, irmãos. Nós estamos aqui para imitar a Jesus. Nós estamos aqui para ser a Bíblia que o mundo não estará lendo. E eu tenho certeza que através de você, pessoas serão alcançadas, vidas serão tocadas. Fala um amém aí. Existe algo que é para você. Mas existe uma escolha que nós precisamos fazer. E eu gostaria muito de que essa palavra crave no seu coração, de tal forma de que nós venhamos gastar as nossas vidas declarando, quando acordamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí ao longo do dia a gente declara: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí vai ficando mais de noite e a gente declara: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí ao deitar a gente declara: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. Um estilo de vida que carrega essa esperança. Eu quero finalizar aqui, mas se você olhar para jornal, se você olhar para o que os economistas têm dito, você vai entrar em crise. Se você vai olhar o que os jornalistas estão dizendo, você vai entrar em crise. Se você vê as notícias que saem aí na internet também, que nunca se sabe se é verdade, eu falo de todo jeito, você vai entrar em crise. Independente de onde você olhar hoje, as esperanças se esvaem. Independente para onde você se apegar aqui nessa terra, você vai ficar com medo, você vai ficar infeliz, você vai ficar frustrado, você vai ter rumores de guerra te amedrontando e você não vai conseguir nem dormir de noite. Você fica ansioso, você fica preocupado, aí entram tantos fatores. Mas nós fomos chamados para tirar os olhos de todas essas coisas, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. E é por isso que mesmo que as notícias estejam ruins, mesmo que o mundo, porque eu tenho essa sensação, parece que está todo mundo querendo que você fique triste também. Já percebeu isso? As pessoas estão começando a ficar tristes, ficando ansioso, ficando preocupado, ficando mal. E aí elas conversam com você, elas veem um sorriso no seu rosto, elas parece que querem deixar você mal igual ela está. Mas é nós que as influenciaremos, amém? Porque a nossa esperança não está nas notícias dessa terra, não está naquilo que esse mundo tem para nos oferecer, não. Eu quero finalizar lendo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que nós permaneçamos nessa esperança, que isso fique cravado nos nossos corações, que todos os dias nós venhamos nos lembrar de tudo aquilo que foi feito por nós, através de Jesus, e o propósito por qual nós estamos vivendo nessa terra, amém?
Se coloque de pé nessa noite. Eu gostaria de estar orando com você agora, mas se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, entenda que nada do que foi dito aqui foi porque o Pedro tem algo para dizer, não. É o Senhor falando com a igreja dele. O Senhor falando daquela forma que fala em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça, né? Então significa que Ele fala, Ele lança a semente, mas infelizmente existem aqueles que estão ouvindo a palavra e não estão deixando ela germinar, ela produzir fruto. Isso é muito triste, mas eu quero crer que nós que estamos aqui, não só recebemos essa semente, mas nós somos terra boa, terra em que frutificará, porque em João 15,16 diz, não foste vós que me escolhedes, mas eu escolhi a vós, para que vades, deis frutos e frutos que permanecem. Então nós hoje recebemos a semente, mas somos terra boa e através de nós será frutificado, amém? Então faça essa oração, declarando que nós viveremos semelhante à forma que Cristo Jesus viveu. Nós somos imperfeitos sim, mas quando nós decidimos algo, quando nós fazemos uma aliança com Deus, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece para chegarmos ao alvo. Então faça essa oração. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Pai. É maravilhoso poder ouvir Sua voz. É maravilhoso te sentir, Senhor. Muito obrigado, porque mesmo nós sendo pequenos, o Senhor ainda assim decidiu nos amar. Mesmo sendo falhos, o Senhor decidiu acreditar e confiar e investir em nós. E é por isso que essa igreja agora, ó Pai, faz uma oração. Trabalhe em nosso coração de tal forma que os ambientes em que nós chegamos venham mudar, ó Pai. Nós queremos servir ao Pai, aonde quer que nós estejamos. A nossa mentalidade não está mais em ser servido, não, ó Pai. Nós viveremos da forma que Cristo viveu aqui nessa terra. E em nome de Jesus, glorificaremos o Seu santo nome. A nossa esperança não está aqui na terra, ó Pai, mas todos nós que aqui estamos, existem aqueles que podem estar assistindo esse culto também, ó Pai. Nós temos essa certeza, ó Pai, a certeza de que a nossa recompensa já está sendo guardada para nós, e o Senhor não tardará em trazê-la a cada um de nós. É por isso que nós estamos vivendo, ó Pai. Nos sustenta, nos ajuda, nos capacita, meu Deus, para que nós estejamos cada dia mais próximos de Ti, vivendo no centro da Sua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém?